Boa tarde, senhores e senhoras. No Ar Podcast tá no ar. Felipe Flip tá no ar. Paulo Cruz, ao vivo. E aí? Climinha de São Paulo, que você já sabe como é que tá. Aquele clima Aquele climinha europeu que eu gosto. Aquele climinha europeu que é bom pra doar uns agasalhos, tá? Se você tiver sobrando. Boa. Né? Importante. Ó, você já sabe da nossa plataforma nv99.com.br/noar, pra você interagir com a gente, mandar salve, mandar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar pergunta. E é o seguinte, o emblema de hoje vai estar na tela daqui a alguns segundos. E você tem 24 horas para resgatar esse emblema, tá? O artista é PH Freitas e o emblema Cadê, Cris? vai estar na tela Bote, daqui a alguns bote. segundos. Opa! Oh, Botaram a faixa no homem, hein? Que massa, Bo- mano. já Botaram tá a com a faixa faixa. no homem. Esse é... Ô, rapaz! Ó, o código do emblema é P Marçal, com C cedilha, tá? Não esquece, digita direitinho lá, tá? Pelo amor de Deus, não vai Pô, digitar cara, com ficou S. da hora, hein? E é isso, esse é o NFT da plataforma nv99.com.br/noar. Você pode, depois de 24 horas, você pode negociar ela no mercado de emblemas. E é isso, estamos aqui. É Fala isso. Aí, fala aí, Paulo. Lembrando, hein? Inscreva-se no nosso canal se não se inscreveu. Importante. Inscreva-se no canal lá de Cortes, tá? Cortes no Ar Podcast Oficial. E ajuda a gente a espalhar essa semente de conhecimento aqui nesse espaço, onde as divergências enriquecem e não dividem. Exatamente. Estamos aqui então com ele. Ele é um monte de coisas. Ele é empresário, ele é treinador. As pessoas não gostam, ele não gosta que se fala coach, mas eu não sei como é que fala. Ele é uma pessoa que treina as pessoas, Coach ele é destrava inglês, né? as pessoas. Ele é empresário e ele é, mas o mais importante é que ele é pré-candidato à presidência da República. Um homem ousado, portanto. Estamos aqui com Pablo Marçal. Seja bem-vindo ao Noar Podcast. nóis. Bem-vindo. Valeu, turma. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e bora Ó. quebrar tudo. Bom, já vamos logo direto ao assunto, porque, segundo me disseram, nós temos pouco tempo. Eu vou... Hoje estamos com o tempo Vai perder o apertado. helicóptero, porque eu tô empolgado aqui. Eu quero saber o seguinte, então, já. Por Bora. que você quer ser presidente do Brasil? Na verdade, não é que eu quero, é o que o Brasil não quer votar em nenhum dos dois. 60% do eleitorado não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. E eu vi candidaturas sendo frustradas uma atrás da outra e eu percebi que é um momento que a gente tem uma janela aberta, né, para o Brasil subir de nível, para a gente fazer nosso povo crescer, para a gente tirar essa dependência que a nossa população tem em relação a esses politiqueiros. Relação a esses politiqueiros, como é que você se colocaria assim? O Brasil sempre teve outsiders, certo? Você é mais um. Né? Mais um que vem correndo por fora. Ah, eu não sou igual esses aí que estão aí e tal, né? Agora, a gente está cansado desses dois porque a gente conhece já esse discurso, né? Ah, quando eu for presidente eu vou fazer diferente dos outros e tal. O que você tem de diferente para apresentar para as pessoas? Então, não é o que eu vou fazer diferente, porque ninguém faz diferente se não for diferente. Nenhum dos dois entende de riqueza. Nenhum dos dois produzir riqueza como pessoas. Estão dependentes aí do governo já há mais de 40 anos, praticamente. O Bolsonaro um pouco menos, mas você vê os dois, né, que estão num projeto de poder. O próprio Bolsonaro falou que não ia para a reeleição, mas acabou caindo na tentação da cadeira, né, de dar essa manutenção. Você percebe que eles fundaram religiões, um é esquerda, o outro é direita. Eu também não milito nessa nenhuma dessas duas frentes. E o que tem de diferente é o seguinte, 3 coisas. Você nunca viu um presidente da República falar sobre mexer na mentalidade do povo, né? Fazer esse povo se amar, clarificar a identidade, o propósito e produzir. Não é pôr o povo para ralar, mas é para as pessoas produzirem mais. Você nunca viu nenhum presidente da República falar de verdade de virtualização. Nunca existiu, né? Eu domino esse assunto. E por último, o nosso sistema de ensino ele não tem nada de empresarização. Existe assim, cada um defende o que quer, o que gosta, mas eu acredito que o que move um país é a produção. Nós somos o país onde nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas só com o nosso sistema rural. Agora, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa de abrir mais empresas. A gente precisa de ensinar isso desde o ensino infantil, fundamental, ensino médio. E é simples, essas 3 coisas. As 3 que nenhum deles estão batendo na tecla. Um, pelo contrário, é contra, o outro deixa de qualquer jeito. Mas eu falo porque eu vivo isso, né? E nenhum presidente da República, dos 40 que já tivemos, nenhum deles, né, dos 38, salvo engano, nenhum deles foi outsider. A gente gosta de falar que o Bolsonaro foi, mas ele tinha 27 anos de parlamento. Sim. Agora, tivemos governadores, sim, mas presidente da República a gente nunca teve. Como que é a virtualização? É o seguinte, o sistema de ensino, ele é focado numa única vertente, que chama graduação, né, que são as profissões tradicionais, ou seja, as profissões do passado. A virtualização são as profissões do futuro, para quem ainda não ingressou, mas para nós que já vivemos isso, para nós também já é uma coisa passada, né? Mas o que é a virtualização? Hoje eu tenho que contratar mão de obra na Índia, na Ucrânia, nos Estados Unidos de programação, porque não tem no país. Tem empresas de tecnologia e eu não consigo achar isso no Brasil. Não faz sentido, tá faltando gente? Não. Tá faltando acesso à informação? Não. Falta a virtualização do país. Eu te dou um dado real. Os Estados Unidos gastam 5 bilhões de dólares por ano só com defesa cibernética do governo federal. O Brasil gasta 19 milhões. 19 milhões a gente gasta para fazer um aplicativo de celular. Então, assim, existe um hiato gigante. A gente precisa virtualizar esse país. O país está longe de ser virtualizado. Se o SUS fosse virtualizado, ninguém ficaria esperando 7 anos, 8 anos na fila para operar. Você tem um problema, para além de todos os problemas que você tem já muitos. sabe. Você, assim, uma claro, bucha de canhão esse negócio. Porque assim, essas 3 coisas são maravilhosas. Não, mas esse é para simplificar, né? Sim, mas você tem um país... Posso falar 90 coisas. Sim, mas é que você tem... Isso, e piora, né? É que você tem um país que ele é organizado para não funcionar. Com certeza. Você tem um congresso que é feito para não funcionar, você tem os entes, né, da federação que são todos uma confusão e tal. Então, quer dizer, um presidente nesse sentido, o executivo federal nesse sentido, ele pode... apesar do presidente do Brasil poder bastante, né, ele não pode tudo. Né? É igual em casa, você é casado? Eu sou casado. Você não pode tudo com a sua esposa. Tudo bem, mas ela é minha esposa. Mas ela é minha esposa. Eu a amo e ela me ama. Né? Lá no Congresso as pessoas não vão te amar. Isso é verdade. Muito pelo contrário. Né? Então é aí que mora o perigo. Então, se as pessoas não te amam, muito pelo contrário, elas podem te odiar, inclusive. Mas você acredita que tem gente que ama o Brasil lá? Se tiver pelo menos 200 que ama o Brasil ali... Até ama, mas ama mais o poder, ama mais o dinheiro, sabe? Isso é verdade. Seria difícil dizer que não tem ninguém. Não. Né? Que tem, eu tenho, que eu já achei. Pode tem ser gente que tenha, mas o amor aí, nesse caso, não resolve tudo, né? Com certeza. Né, você está enfrentando lá uma situação que envolve muito poder, envolve muita circunstância. Sim. Então, quer dizer... O que você pretende fazer quando você se eleito, chegar lá e tiver que conversar com aqueles trocentos caras que estão lá, com o esquema todo montado. Com certeza. Certo? E você já, não, vamos fazer isso, aquilo, outro. Meu irmão, peraí, aqui é o seguinte, aqui nós temos um outro esquema. Olha, 80% de ações e de criações de movimento não depende do parlamento. O parlamento, a gente depende dele para legislar, fazer coisas novas, né, de... coisas que são proibitivas na lei. Eu sou um jurista por formação, entendo um pouco de legislação e posso te falar algo. Existem coisas que a lei permite, coisas que a lei proíbe, e quando a lei não permite ou não proíbe, tem um vale onde você pode trabalhar ali livremente. A maior parte de todas as ações administrativas habitam dentro desse vale. Agora, a gente precisa de reformar o país, né? O país está atrasado, o país não cresceu nesses últimos 10 anos, e eu não preciso de convencer 513 deputados. Né? Se for propor uma proposta de emenda constitucional, eu preciso de mais de 300 deputados para isso. Mas se for coisa simples, eu consigo bem menos deputados. Então, a gente consegue eleger uma parte disso, mas a gente tem que gostar de gente. Então, não é quando virar presidente. Eu já estou fazendo isso. Inclusive, amanhã eu estou em Brasília e eu tenho agenda no parlamento. E é um trabalho de formiguinha, porque toda semana eu encontro um deputado, um senador diferente. Aí alguém fala, e se ele não ganhar? Quando der outubro, você pegar a lista e continua. Não existe descanso para quem quer uma vida pública. Muito simples. Então a gente tem que se conectar. Não é só o amor que resolve, mas a atitude. E é muito simples. Quando eu falei da sua esposa, né, na sua casa, você negocia com ela também.
Ah, você dando uma olhada. Ou não, então só ela manda, talvez. Não, é que eu não gosto dessa analogia. Mas eu porque gosto. Não é, Assim, porque então a eu relação trago não é pra a mim. mesma. É porque assim, eu vou fazer uma analogia pra você entender. Ela não é a mesma porque até amizade, você pode ter 10 amizades diferentes, nunca vai ser a mesma comparação, mas é bom pra todo mundo entender. Porque o STF faz um papel de mãe ali, a dona, a Artemis, que é o símbolo da justiça. Os deputados são muitos, são os filhos mais novos. Os senadores são os filhos mais velhos. E o papel de presidente, principalmente na cultura brasileira, é um papel paternalista. Isso é só uma analogia. Isso não quer dizer que não pode ser ocupado por mulher, mulher já ocupou e tudo mais. Mas é para todo mundo entender que é uma relação de família. O que rege uma nação é justamente o exemplo de família. Então você não tem nação sem famílias. E assim como várias famílias não funcionam, o sistema hoje familiar dos três poderes não tem funcionado. Tudo por quê? Porque não está havendo respeito nem promoção entre os poderes. Então ninguém está promovendo um ao outro. Tá uma briga de ego. E assim também uma casa, uma empresa, amizade, sociedade empresarial. Quando tem guerra de ego, não vai existir. É isso que a gente tem de problema. Tem que diminuir um pouquinho o ego. E sim, as pessoas querem muito poder. Tem dois tipos de poder. O poder verbo e o poder substantivo. O nosso povo que deveria ter o poder não está exercendo isso. A gente confia demais em 70 mil políticos. Eu virei político, e dependendo do cargo ou não, eu virei minha vida, eu desconectei das minhas empresas e quero, de fato, pegar os melhores dias da minha vida e servir essa nação. Mas eu sei que vai ser super complicado. Se fosse fácil, eu não ia mexer, colocava uma pessoa que gosta de facilidade. Eu sei que é uma bucha de canhão mesmo. E essa coisa do ego, acho que não é nem diminuir, acho que nesse assunto não tinha que ter ego, não pode existir ego, porque tá mexendo com a administração do país, é perigosíssimo. É a vida das pessoas. É vidas, e essa coisa de gente gostar de gente, né? Eu acho que o trabalho que foi feito pra gente odiar a gente foi muito bem feito. Como concorrer com esse trabalho virtualmente, que eu digo que é o que usam hoje, né? Que não tinha antes era só TV e rádio, agora com a internet, com corrente de zap, etc. Como concorrer com esse poder? Então, tem um dado lá no Senado que 52% das decisões, nas tomadas de decisões do voto de 2022 vai ser acerca da virtualização, ou seja, do mundo digital. Só que o mundo digital não decide eleição. É uma eleição híbrida, né, de corpo a corpo e digital. O digital a gente domina um pouco e a gente tem que crescer naquilo que a gente não é bom, que é no corpo a corpo, né? Porque se for muito bom no digital e não for bom no mano a mano, no olho no olho, ir atrás das pessoas, amigo, não consegue vencer a eleição. Então ela é híbrida. Agora, é muito bom. É muito bom que ela seja híbrida, porque você está vendo que o mundo realmente mudou. Ele está migrando para esse universo digitalizado. Total, boto fé nisso. Você falou de educação e eu sei que é uma coisa que te move. Acho que você tem uma rede de escolas e tal. De ensino infantil. Ensino infantil. E eu sou professor de ensino básico também. Que massa. E assim, eu vejo uma catástrofe. E quando eu falo uma catástrofe é no sentido pleno do termo mesmo. É uma catástrofe. E quase absoluta. Né? Então, quando você fala em virtualização para um país em que as crianças ou os adolescentes estão chegando no final do ciclo do ensino básico sem saber ler, sem saber fazer uma redação, sem saber fazer operações matemáticas básicas, né? Então, a gente tem um outro problema. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente tem que resolver um monte de coisa antes. Alfabetização no ensino infantil. Por exemplo. Que não é colocado. Até os 6 anos, desculpa te interromper. Sim, vai lá. Até os 6 anos, né, com a grade curricular que a gente tem, a criança não é alfabetizada. Quando ela vai entrar para a alfabetização, vem a teorização de construir uma carreira, ao invés de desenvolver habilidade. Então, o que a gente precisa no ensino, eu entendo um pouco disso, também sou professor, não de ensino público, mas eu vim da escola pública, eu posso te falar o seguinte: se a gente traz a alfabetização para o ensino infantil, no ensino fundamental a gente desenvolve habilidades. A gente não tinha que estar falando para a pessoa ficar engolindo um monte de matemática. Tinha que desenvolver habilidade, experimentação. No ensino médio a gente tem que abrir 3 rampas, ali está o segredo. Lá na Austrália, um país desenvolvido, 70% da população não quer fazer faculdade. A gente não tem nem 20% da nação que fez faculdade, não tem.
Significa o quê? A gente vai ficar entubando todo mundo para pegar uma rampa que quase ninguém quer pegar. Então a gente tem que abrir. Já tem o caminho da graduação, tem que dar uma opção lá no começo do ensino médio. Não, eu quero ir para virtualização, eu quero ser programador, eu quero ir para inteligência artificial, eu quero o próprio marketing digital, eu quero pegar essa rampa. Ou então, nós vamos para a terceira rampa, que eu acredito que é a que mais vai crescer, que mais vai fazer esse país avançar, chamada empresarização. Ninguém nunca ensinou uma outra pessoa a empreender. A gente aprende vendo, não tem escola, isso não é ensinado em casa, não é ensinado em nenhum tipo de escola, nenhum tipo de graduação, nem faculdade de administração tem aula para empreender, para você ter uma noção. Por que pessoas como eu fizeram sucesso na internet? Porque a gente ensina a empreender. Então tem muitos caras, tem muitos homens e mulheres fazendo isso hoje no Brasil. E engraçado é que a gente bateu o recorde no mês de maio de maior quantidade de pedido de demissão voluntária da história, o crescimento de 38%. As pessoas não estão nem esperando o tal do direito, as pessoas estão falando assim, quer saber, mano, eu quero empreender. Então tem muito influenciador fazendo isso e tem muita gente crescendo e ficando rico ensinando isso. Aí alguém fala, pô, você fica rico ensinando os outros. É claro, não tem um monte de lugar, um monte de lacuna no sistema educacional. Agora, nós não treinamos as pessoas para as pessoas crescerem. Nós treinamos todo mundo para ser trabalhador. Esse é o problema da cadeia de ensino do Brasil. Tá, mas assim, no ensino público, sim, vai ser uma dificuldade absurda para você conseguir implantar qualquer coisa diferente. Então, tá, assim, é um horror. Agora, pensando assim, se você é uma pessoa já de posses, sem grana, né, tem boa vontade e tem uma preocupação com a educação, não seria mais vantagem para você pegar essa sua rede de escolas, expandir a sua rede de escolas para dentro da periferia, por exemplo, e levar isso, né, de modo privado para as pessoas, para você movimentar a educação... Esse é um dos projetos. Escapando da coisa pública? Então, por que eu vou escapar da coisa pública, sendo que eu consegui escapar da realidade pública, sendo aluno de funcionário de escola pública? Eu lembro que eu não consegui passar na Universidade Federal. Eu não consegui passar no vestibular. Eu lembro de concorrer com pessoas que fizeram 2, 3 anos de cursinho, enquanto eu não tive. Eu tive esse problema no ensino. Agora, a proposta nossa como escola vai ser o curso gratuito online. E formando redes, igual um trabalho que eu faço, de grupos que se reúnem toda semana para ajudar crianças carentes. A escola, né, um modelo de franchise, onde as pessoas vão comprando, é um tipo de modelo que é privado e você não vê grande interesse de alguém. Mas eu vou pegar parte dessa lucratividade, é uma escola que começou há pouco tempo, e na forma online vai ter essa abertura para pequenas comunidades e pessoas que não têm acesso ao ensino. Da forma que a gente ensina, é uma escola bilíngue, é uma escola que ensina inteligência emocional, é uma escola que ensina de fato aquilo que eu quero que o Brasil inteiro tenha, que é o que os meus filhos têm. Então, assim, eu poderia muito bem ficar na minha. As pessoas, quando começam a ter posse, começam a ter uma liberdade financeira, o que elas querem é mudar no Brasil. E, cara, olhando nos seus olhos, o que eu quero é ajudar a mudar o Brasil. É diferente. Um monte de gente reclama, né? Eu tenho quase 400 mil alunos na internet, fora a questão de escola. E aí o povo, ele é vendedor de curso. Cara, se o Brasil me escolher para ser presidente, eu espero nunca mais vender um curso. Eu não dependo disso financeiramente. Mas eu tenho um tesão de ver gente crescendo. Eu tenho um tesão de vida, de ver pessoas evoluindo, prosperando. E eu não consigo esconder, mas eu amo ouvir assim, ó, restaurei meu casamento. Meu filho não me respeitava e agora eu restaurei meu relacionamento com ele. Cara, isso me dá tesão na vida, sabe? De ver famílias sendo restauradas. Pra mim, a base de tudo que você ouvir, que sair da minha boca, é sobre família. Eu amo isso. Eu vim de família que foi realmente muito prejudicada. E hoje eu tenho 4 filhos. Tem a minha esposa amada, Ana Carolina, a gente tá casado tem quase 13 anos. E eu falo pra vocês, a base da nação é a família. Então tá aí uma justificativa. Poderia fazer o que quero. E posso fazer o que quero. Eu quero ajudar o Brasil. Então, assim, no raciocínio lógico não faz sentido. Mas no meu coração faz. Então, pelo meu coração eu vou seguir, vou tomar pedrada e eu quero servir essa nação. Tá, mas eu vou fazer... Você não respondeu a minha pergunta. Assim, então, seja claro. Por que não é mais... Eu acho muito mais vantagem um investimento em educação privada de larga escala para comunidades que não têm condição de ter uma educação privada pública boa, né? E esquecer a máquina estatal que não funciona.
Sim. Aquilo troço não funciona. Então, Você vai eu vou ficar te 4 responder. anos lá, dando murro em ponta de faca. Não. É assim, não dá pra mudar tudo que eu quero. Isso eu já sei. Então, se não dá pra mudar tudo que eu quero, o que o Brasil precisa por hora? São duas coisas diferentes. Eu posso pegar todos os centenas de milhões de reais, minhas empresas e tudo, e falar, vou revolucionar o país. Eu sozinho, com a minha máquina, que é bem pequena, é uma máquina bilionária, mas ela é pequena. Eu talvez vou levar 500, 600 anos para chegar no resultado que eu poderia juntar 70 mil políticos entrarem no movimento, acessar isso, usar minha rede de influência nisso politicamente, e eu posso fazer isso em 10 anos. Esse é o problema, chama disposição política. E as pessoas não têm disposição política. Por exemplo, se você está comprometido com a reeleição, você não tem coragem de tomar medida impopular. Vou te dar um exemplo da educação, que eu acho que dá mais resultado do que qualquer coisa que eu fizer com a minha máquina. Eu vou te explicar. A gente gasta em 10 anos com o sistema penitenciário 140 bilhões de reais. Você sabe o que significa esse dinheiro? O mesmo valor que a gente gasta com o ensino no ano. É a verba do ensino, da educação. E aí eu te pergunto, por que no ensino infantil a gente gasta 400 reais por criança e gasta 1.800 reais com presidiário todo mês? Sendo que no sistema educacional a gente não fala nada de coerção, nada de punibilidade, nada de exclusão, nada de ressocialização. Eu nunca fui ensinado isso. Eu ouvi falar disso na faculdade de Direito, em que eu vi isso desde pequeno. A gente não educa as pessoas sobre o sistema de punição. Por isso que é tudo muito frouxo no país. Então a educação não é só sobre matemática. É sobre se comportar como cidadão. Então, eu posso muito bem criar soluções nisso. Eu posso muito bem, sabe fazer o quê? Ajudar a educação aumentando a infraestrutura. Alguém me perguntou esses dias, o que precisa para chegar naquilo que você deseja para o Brasil? Eu acredito de verdade que até 2032, se o nosso povo aceitar isso e crescer como na mentalidade do brasileiro, cada um no seu perfil, não precisa ninguém ficar parecendo com o outro. Mas até 2032 a gente precisa de 2 trilhões de dólares de infraestrutura só. 2 tri de dólar. Sabe o que acontece? A gente tira pessoas do desemprego. A gente pega pessoas que estavam marginalizadas, indo para violência, só de infraestrutura. Infraestrutura aumenta a quantidade de escola, aumenta a quantidade de rodovia, aumenta a quantidade de fiação de fibra ótica, aumenta tanta coisa, cara. E aí a gente para e pensa, aí você pode, não, vai lá você cuidar com as suas escolas. Se eu for o melhor cara do mundo, eu posso chegar em toda a minha vida, eu posso ter 10 mil escolas. Cara, o impacto de política pública é muito maior. Então, eu não acredito que eu vou resolver o problema do Brasil. Eu vou criar novos problemas, porque a gente tem que criar novos problemas e resolver problemas que ninguém teve coragem de resolver. Isso eu garanto que eu vou fazer. Não resolver todos, porque não tem como. É problema praticamente infinito.